Salve, salve galera! Hoje nós iremos para a aula Europa número 2. Iremos discutir aí sobre a população europeia, ok? Roda a vinheta! Bom, falar da população europeia é falar de uma diversidade cultural muito grande. Afinal, o continente europeu possui uma grande variedade linguística, sobretudo com muita influência do tronco linguístico indo-europeu. Essas línguas vieram sendo modificadas ao longo da história por países ocupados, espaços ocupados, línguas impostas, e muitas línguas acabaram se perdendo no tempo. Entretanto, tem línguas que até hoje são faladas em alguns países, totalmente diferente das que conhecemos. Pensando nessa língua, nessas pessoas, onde estão essas pessoas na Europa? A Europa é um continente populoso e também um continente povoado. Entretanto, o povoado depende muito do lugar que eu estou falando. Se eu pegar, por exemplo, as regiões de altas latitudes na Europa, no extremo norte da Europa, vou falar em regiões de baixíssima densidade demográfica. Afinal, o frio é extremo, você já está numa zona polar nas regiões nórdicas. No entanto, se a gente pegar a região central da Europa, a gente vai falar em regiões que possuem até 300 habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, a França, a Inglaterra, a Alemanha. São países altamente industrializados. Então, olha só, a distribuição da população europeia em todo o seu continente não é regular, é bem irregular. Basicamente, como vocês podem observar nesse mapa aqui, não está muito legal, mas eu acho que dá para entender, basicamente a população europeia está mais concentrada na sua faixa central, mesmo porque nós temos a presença de um clima temperado, diferente da sua faixa norte, que você tem um clima ártico, um clima polar, um clima muito frio. No entanto, a população europeia, ao longo dos últimos anos, ela vem declinando. A taxa de natalidade do continente é muito baixa. Em compensação, a expectativa de vida é muito alta. Para ficar mais fácil, eu vou trazer aí esta pirâmide etária do continente europeu, que data de 2006, para ficar mais fácil a explicação. Olha só. Tá aí, pessoal, a pirâmide etária da Europa no ano de 2006, uma média aí. Por essa pirâmide etária, vocês conseguem perceber a dinâmica demográfica do continente. Olha só, se vocês fizerem uma análise aqui na base da pirâmide, vocês irão observar uma baixíssima taxa de natalidade. Entretanto, se vocês analisarem no topo, você pode observar uma expectativa de vida muito elevada, sobretudo nas mulheres. Olha aqui, a gente está falando de 80 anos ou mais, não é verdade? 80 anos, mais ou menos, 80 anos aproximadamente. E aí, pensa comigo, vamos fazer uma análise bem básica dessa pirâmide etária. Você tem muitos idosos compondo a população e poucas crianças. E o que isso tem a ver? Bom, essas crianças no futuro próximo vai ser a mão de obra que vai alimentar as condições sociais desses idosos que tecnicamente já estão aposentados. Agora a crise ela começa a se desenhar. Você vai ter uma expectativa de vida muito elevada e uma taxa de natalidade muito baixa. É só imaginar que todos esses adultos aqui vão ficar idosos e a taxa de natalidade ela vem baixando cada vez mais. Em outras palavras, a pirâmide etária da Europa ela vem se invertendo. Então você tem uma base bem estreita e um topo bem largo. Isso é muito clássico de países desenvolvidos, tal como são os países da Europa. No caso aqui, essa teoria, essas taxas demográficas, ela é mais representativa no lado ocidental, não tanto no lado oriental ou no leste europeu, ok? Então vamos lá, continuando a aula. Observaram que a pirâmide etária
da Europa nos traz aí um crescimento negativo, nos traz aí uma baixa taxa de natalidade, e isso pode gerar inúmeros problemas sociais para o continente europeu. Esse assunto eu irei falar na aula número 3, quando eu irei tratar do welfare state. Esse baixo crescimento populacional na Europa traz uma crise no modelo social europeu. A Europa, dada a sua elevada qualidade de vida, que é aí incontestável, ela é um continente de muitas imigrações, onde boa parte dos países, sobretudo os mais industrializados, França, Alemanha e Inglaterra, tem na constituição da sua população muitos imigrantes, sobretudo do norte da África e Oriente Médio. No entanto, esses imigrantes, eles acabam sofrendo processos discriminatórios, que é conhecido como a xenofobia, que são pessoas que têm aversão a imigrantes, não gostam de imigrantes. Casos como esses estão sendo muito evidenciado agora, nesses últimos meses, sobretudo com a crise migratória que o continente europeu vem passando. A xenofobia é um assunto muito complicado para se falar aqui em um vídeo muito rápido. Por isso, grandes mestres, alunos, a gente vai discutir esse assunto em sala de aula. Afinal, eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas que fique bem claro, mesmo com todo o processo de exclusão que a Europa dá ao povo que chega, ele ainda assim faz parte também da estrutura social do continente europeu. É muito estranho pensar, porque esse fluxo migratório, ele se inverteu. Olha só, vamos fazer um leve estudo aqui de tempos. Se a gente pegar e pensar lá no finalzinho do século XIX, a Europa ela não recebia imigrantes, pelo contrário, a Europa era um continente de imigrantes. Era um continente onde as pessoas saíam para procurar novas terras. Um exemplo tão claro é o próprio Brasil, onde aí no finalzinho do século XIX e no início do século XX houve uma enxurrada de imigrantes europeus aqui no nosso território. Tão verdade isso que eu tenho quase certeza que você que está vendo esse vídeo deve ter alguma descendência europeia. Não é verdade? No entanto, esse processo se inverteu devido a inúmeros processos históricos e hoje a Europa ela é um continente que tecnicamente recebe os imigrantes. Não é um continente mais que as pessoas saem de lá, e sim um continente que as pessoas recebem. No entanto, esse receber que vai gerar inúmeras contestações políticas, sociais e culturais. Então, basicamente, se a gente for fazer um resumo da população europeia, nós vamos ter o quê? Uma população com uma grande diversidade cultural. No entanto, essa diversidade cultural acaba sendo extinguida até pelo processo de globalização. Nós temos também um continente onde a taxa de natalidade ela é muito baixa, a expectativa de vida muito elevada, o que pode gerar, e o que gera uma crise no modelo social europeu, que eu irei falar na aula 3, um continente também que tem na formação populacional muitos imigrantes, sobretudo da África e da Ásia, mais especificamente do Oriente Médio. Então, a população da europeia se constitui desta maneira. Lembrando que é um continente bem populoso e bem povoado. Este povoado muito concentrado na faixa central, na faixa centro-sul. Ok? Até a próxima aula!